Olá a todos do sétimo ano, nossa aula de hoje de revisão dos conteúdos. Então, vou relembrar os principais pontos do conteúdo do primeiro bimestre, como também do segundo bimestre. Então, vamos. Bom, estudamos sobre as reformas protestantes, que foram reformas religiosas, sendo que todas as questões que surgiram com essas reformas religiosas, elas não só ficaram dentro da religião. Houve influências na cultura, houve influências na política, na economia, etc. Bom, antes desse acontecimento inicial da reforma de Lutero, porque não só existiu a de Lutero, existiram outras também. Por isso o nome, reformas protestantes no plural. A igreja, ela sobreviveu à queda do Império Romano, a Igreja Católica. Foi a única instituição que sobreviveu ao mundo antigo e passou assim para o que foi chamado de Idade Média. Cerca de 1000 anos que os europeus viveram, do século V ao século XV. De modo que, com isso, a igreja se tornou uma grande instituição com muita força política. Então, dentro desse contexto da Idade Média, a religião controlava, assim, a vida das pessoas. De modo que existiam pessoas que eram fiéis e também outras pessoas que não eram, que não levavam a sério, assim, a religião. Porém, muitos problemas também aconteciam, ocorriam dentro da igreja. Martinho Lutero, como vimos, foi um monge e ele buscou assim viver uma espiritualidade mais intensa. Por quê? Anteriormente, quando ele não era monge, ele vivia a sua vida da forma que achava correto e assim ele fez um voto a Deus e entrou para a ordem de Santo Agostinho, porque ele foi livrado de uma tempestade e assim ele atribuiu isso a Deus. E ele buscou assim, de uma forma intensa, viver a espiritualidade, viver a sua fé. Ele foi crescendo dentro do monastério, o local onde os monges ficam, e assim ele vivia a sua vocação da melhor forma possível. Sendo que Martinho Lutero, ele começou a enxergar coisas que, segundo ele, eram contrárias às escrituras, coisas que de fato mostravam assim que a religião tinha se corrompido na visão de Martinho Lutero. Então ele fez uma viagem a Roma e teve o contato com isso de uma forma muito grande. Cargos eclesiásticos eram vendidos. O que é isso? Cargos da igreja. As pessoas também compravam crânios como relíquias e os religiosos diziam que esses crânios eram dos discípulos de Jesus e eles acreditavam que com isso estavam assim tendo uma espiritualidade mais forte, mais intensa. Então Martinho Lutero começava a questionar essas coisas, inclusive a questão das indulgências, a venda do perdão divino. Então, Lutero passou a defender uma reforma dentro da Igreja Católica. Martinho Lutero não queria sair de dentro da Igreja Católica. Ele queria ficar, sendo que ele escreveu aquilo que estava acontecendo dentro dessa Igreja Católica na Alemanha. E assim, ele bateu de frente com o Papa. Ele questionou o Papa. Inicialmente, a crítica de Martinho Lutero não era contra o Papa. Papa significa pai espiritual dos cristãos católicos. Então, porém, depois ele passou a questionar a figura do Papa e elaborou seus pensamentos, ou seja, a sua doutrina, o seu ensinamento, dizendo que a Bíblia que não era falível e o Papa, assim como um ser mortal, era falível. Ele dizia que a justificação do ser humano seria pela fé, que a pessoa seria justificada por Deus pela fé, não comprando coisas, e que a salvação das pessoas também aconteceria através dessa fé e não através da venda de outras questões também. Então Lutero ele questionou muito forte assim a Igreja Católica, tanto é que ele foi excomungado, ele foi tirado da Igreja Católica e a partir da sua reforma surgiu assim o luteranismo ou a Igreja Luterana. Os protestantes, como falamos também anteriormente, são os evangélicos de hoje. Eles foram influenciados por essas ideias de Lutero
e outros reformadores. Porém, mesmo antes de Lutero, antes do século XVI, outras pessoas também questionavam assim aquilo que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. Como eu falei, essa venda de cargos, venda de perdão, como também a igreja estava muito rica, vivendo em luxo, os clérigos, ou seja, os sacerdotes, estavam vivendo conforme eles queriam. Então, mesmo com tudo isso, existiam fiéis dentro dessa igreja católica. Não podemos se esquecer disso. Alguns grupos, logicamente, apoiaram Lutero. Os burgueses, por quê? Os burgueses queriam cobrar a usura, ou seja, nos seus empréstimos eles queriam colocar, assim, os juros, sendo que a Igreja Católica proibia isso à época. Era pecado. Lembrando, a maior parte dessa igreja vivia na riqueza, no luxo, e proibia essa ação assim dos burgueses. Então, alguns burgueses apoiaram Lutero. Os nobres, por quê? Os nobres queriam as terras da igreja, já que a igreja era uma grande detentora de terras. E os camponeses, que eram explorados dentro dessa sociedade, assim eles queriam também uma reforma agrária, queriam terras a fim que eles viessem viver nas suas terras, produzindo para si e não sendo mais explorados. Bom, tudo isso ao fim gerou um conflito muito grande, religioso, político, econômico, e vimos que muitas mortes aconteceram, vimos que a intolerância religiosa foi muito grande, protestantes e católicos, eles se combatiam diariamente, muitos camponeses foram mortos, e isso tudo também trouxe um grande desenvolvimento para a humanidade, mesmo com todas essas questões horríveis. Houve uma contribuição para a formação do Estado, para o alfabetismo das pessoas, já que, segundo os protestantes, se ensinasse às pessoas a leitura, se as pessoas fossem ensinadas a ler a Bíblia, assim elas teriam esse contato espiritual mais intenso, direto com a fonte, como também aprenderiam a ler. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas foram alfabetizadas pela leitura, assim, da Bíblia. Bom, como eu chamei a atenção, não só foi a reforma de Martinho Lutero que aconteceu, influenciado por Lutero, o francês João Calvino, ele assim estabeleceu também a sua reforma na Suíça. E lá ele tinha algumas ideias que eram semelhantes às de Lutero, outras nem tanto. Inclusive, ele contribuiu com o pensamento da predestinação. Os burgueses gostaram muito dessa ideia, eles passaram assim a trabalhar mais ainda como essa justificativa dizia, já que eles encaravam esse sinal através dessa vontade de trabalhar. Então Calvino também ele foi um dos reformadores, fez lá sua reforma, tinha as suas ideias, algumas, como eu chamei a atenção, semelhantes às de Lutero, outras nem tanto. Na Inglaterra aconteceu o anglicanismo. No caso específico inglês, foi Henrique VIII, que inicialmente ele combateu as ideias de Lutero, posteriormente ele fez a sua própria reforma, ou seja, de cima para baixo. Ele quis se separar e assim casar com a sua amante, sendo que a Igreja Católica não permitiu tal ato, e assim ele rompeu com a Igreja, e fundou a sua igreja, a Igreja Anglicana. Ele tornou-se assim o chefe supremo de tudo, o chefe supremo da igreja. Então, essa separação que ele fez foi por uma questão pessoal dele, e assim, outra vertente, ou seja, outra ramificação do protestantismo aconteceu. Foram reformas protestantes, e cada uma tinha um objetivo específico. Citei apenas 3, porém outras também aconteceram. Lembrando, foram reformas religiosas, porém os assuntos não só ficaram dentro da religião. Esses assuntos fizeram com que houvesse uma contribuição para a política, para a economia, para a sociedade como um todo. Bom, a Igreja Católica não ficou parada olhando tudo isso, porque ela fez aquilo que foi chamado de
contra-reforma, uma resposta à reforma protestante. Sendo que a Igreja Católica ela já vivia com essa questão da reforma, explicando melhor. Já anteriormente, se teve uma reforma gregoriana, onde se buscou tirar tudo aquilo que estava acontecendo de errado dentro da igreja, e outros momentos também. Tanto é que, como eu chamei a atenção, fiéis estavam lá dentro. Então, eles reconheceram que essa venda das indulgências, essa venda do perdão divino, era algo errado e eles acabaram com isso. Tanto é que eles fizeram o Concílio de Trento. Eles se encontraram, eles quem? Os católicos, os sacerdotes, se encontraram na cidade italiana para assim resolver os problemas que a igreja estava vivendo. Bom, e lá, esse Concílio de Trento teve a reorganização do Tribunal do Santo Ofício. É a mesma coisa que Inquisição, ou seja, as pessoas que fossem de outra religião, ou até mesmo que fosse um padre que ensinasse contra a doutrina católica, ele poderia sim ser punido com a morte, se continuasse ensinando dessa forma. Então, a intolerância dentro desse período também foi muito grande, já que essa Inquisição, esse Tribunal do Santo Ofício, agia dessa forma, ou seja, punia assim as pessoas que eram pegas e tidas como heréticas, ou seja, pessoas que ensinavam contra a doutrina, contra os ensinamentos dos católicos. Reafirmados os dogmas católicos, dogmas são verdades inquestionáveis, foram reafirmados lá no Concílio de Trento. Como eu chamei a atenção, acabou com a venda das indulgências, criou o índex, e lá no Concílio de Trento foi feito o índex, que era o índice de livros proibidos que os católicos não poderiam ler. Dentre os livros estavam os livros dos autores protestantes, e esses livros eram queimados, como eu chamei a atenção anteriormente. A intolerância estava muito grande dentro desse contexto do século XVI. Também foi permitido assim o surgimento de ordens religiosas para pregar a mensagem cristã do ponto de vista católico, como a Companhia de Jesus, onde buscavam assim trazer essa mensagem cristã da versão católica, já que eles perderam muitos fiéis para os protestantes. Então, a Contra-Reforma foi o contra-ataque, a resposta da Igreja Católica para as reformas protestantes. A Igreja Católica buscou se reestruturar, se organizar, tirar aquilo que estava de errado, como também agiu de forma intolerante dentro desse contexto. Tanto protestantes agiram de forma intolerante, como também os católicos. Aí eu coloquei uma imagem, que são os 7 sacramentos católicos. Para os protestantes, eles resumiram os sacramentos em 2, que seria a Eucaristia, ou que eles chamam de Santa Ceia, e o batismo. Sacramento significa aquilo que concede a graça. Porém, nesse Concílio de Trento, os católicos assim reafirmaram seus 7 sacramentos. Aí tem o batismo, tem crisma, que no caso é uma confirmação da fé, tem a reconciliação, no caso aqui também pode ser chamado de penitência, que a pessoa reconhece assim seus pecados, tem a Eucaristia, como eu chamei a atenção para vocês, os protestantes chamam de Santa Ceia. A Eucaristia seria ali um revigorar, renovação do sacrifício de Jesus, segundo os católicos. Tem o matrimônio, casamento, tem a ordem, que é para pessoas específicas com essa vocação para o trabalho dentro da igreja, e tem a unção dos enfermos, que é ali uma graça especial para a pessoa suportar momentos difíceis na vida. Então, os católicos continuaram assim com os seus 7 sacramentos, porém, os protestantes reduziram os sacramentos. Bom, depois das reformas protestantes e da Contra-Reforma, fomos para os estados nacionais. Bom, esses estados se formaram e se fortificaram, logicamente,
que as reformas protestantes contribuíram para isso também, para a concentração assim dos poderes nas mãos dos reis. Porém, antes, cabe aqui levantar algumas questões do conceito de Estado, como também do conceito de nação. Estado é preciso um conjunto de leis para se ter um Estado, leis essas individuais, coletivas, é preciso um governo soberano, também fazer parte de um determinado território específico, etc. Nação tem a ver com o conjunto de cultura, costumes, idiomas de um povo fixo em determinado território e uma ligação histórica entre esse povo. Então, o Estado surgiu antes da nação. A questão do nacionalismo, patriotismo, aconteceu posteriormente. Inicialmente, o Estado se formou e assim os reis passaram a ter grandes poderes. Bom, formação dos Estados nacionais. Essa formação começou a apresentar à Europa uma forma de organização política onde os reis teriam esses poderes absolutos. Logicamente, essa é a Europa moderna, essa é a Europa que estava vivenciando um novo período histórico, que era a modernidade. E esses reis tiveram apoio e assim conseguiram ter grandes poderes, a concentração dos poderes político, econômico, social, etc. Então, anteriormente a essa Europa moderna, era a Idade Média, e as pessoas viviam nos seus feudos. Então, não se tinha uma concentração assim, uma unificação dos territórios. Então, nessa Europa moderna, houve essa unificação. E os reis, assim, se despontaram, surgiram como grandes governadores, como grandes, assim, nos seus reinos. Esses reis usavam, assim, uma política econômica, um sistema econômico chamado de mercantilismo. Cada país europeu tinha o seu modo de agir com esse mercantilismo. Mas, basicamente, dentre as características principais, estavam o metalismo. Esses reinos passaram a buscar metais preciosos, ouro e prata, justamente para enriquecer esse reino. Balança comercial favorável, que era o quê? Se exportar mais do que importar, vender mais os produtos do que trazer de fora. Eles buscavam também incentivar os produtos manufaturados, ou seja, eles faziam localmente na região esses produtos, e esses produtos deveriam ser vendidos, como também eles buscaram, assim, conquistar terras novas, e assim fizeram conquistas de colônias. Justamente entra aí a questão do Brasil, onde os portugueses aqui chegaram, etc. Então, esse sistema econômico mercantilismo teve variações para os países europeus, mas basicamente as características principais são essas. Bom, tudo isso contribuiu para o que foi chamado assim de expansão marítima ou grandes navegações. Os europeus, eles entraram no mar, se arriscaram e buscaram assim rotas comerciais. Eles buscaram conquistar para além do mar. Então, os motivos para essas grandes navegações foram o monopólio do comércio do Oriente, já que os árabes comercializavam assim as especiarias com os italianos, genoveses, como também venezianos. Então, e essas especiarias, esses temperos eram bem valiosos para a época. Então, os portugueses, como também os espanhóis, enfim, eles buscavam esses temperos a fim que eles viessem também lucrar comercialmente com a venda deles. Outra questão, houve aliança entre os burgueses e reis. Por quê? Os burgueses, anteriormente, na Idade Média, eles tinham que pagar muitos impostos para circular em cada feudo. Com a unificação, logicamente, eles pagaram impostos aos reis, eles passaram também a lucrar com isso, já que seria pago de uma vez só os impostos, não seria pago de feudo a feudo, de terra a terra, e assim eles apoiaram também o governo dos reis. Houve o desenvolvimento tecnológico, ou seja,
bússola, quadrante, sextante. Todas essas questões contribuíram para a arte de navegar dentro desse contexto e o aperfeiçoamento das embarcações, como a caravela, que era mais leve, etc. Todas essas questões contribuíram, assim, para essas grandes navegações, essas expedições marítimas que os europeus fizeram. Lembrando que os primeiros foram os portugueses. Eles passaram, assim, a fazer várias expedições e chegaram na África em 1415. Colonização portuguesa. Bom, como resultado dessas grandes navegações, e há quem chame a atenção que as grandes navegações foram o início da globalização, da interatividade, ou seja, do contato comercial com povos que antes não tinham esse contato. Depois dessa globalização veio se amplificar e aumentar posteriormente. Então, todas essas questões contribuíram assim para a chegada dos portugueses nas terras brasílicas em 1500 com o navegador Pedro Álvares Cabral. Sendo que, inicialmente, o Brasil não foi logo colonizado, ou seja, não foi controlado de forma política, econômica, social, de uma forma mais dura e severa, porque inicialmente, 1500 até 1532, teve o período pré-colonial. Os portugueses assim se limitavam e ficavam no litoral, fazendo a troca de produtos com os indígenas, e os indígenas traziam assim os cortes da árvore de pau-brasil para esses portugueses. Eles faziam assim, no caso os portugueses faziam as feitorias, que eram uma espécie de armazém de fortes que eles tinham, e assim eles colocavam tudo aquilo que eles tinham de valor lá. Então, essa árvore de pau-brasil, como chamamos também bastante atenção, servia para a construção civil como um todo, construção de imóveis, construção de embarcações, e a tinta servia assim para pintar as roupas dos nobres. Depois desse período, em 1534, começou assim o processo de fato de colonização com as capitanias hereditárias, que eram doações de terras feitas justamente para povoar esse território que eles chegaram. As capitanias hereditárias não deram certo, só duas, São Vicente e Pernambuco, que lograram êxito, se deram bem, as demais não, por problemas entre os portugueses e os indígenas, falta de comunicação, recursos, etc. Então, os portugueses buscaram assim controlar de uma forma mais forte e fizeram um governo geral. E tivemos aí, em 1549, nosso primeiro governador-geral, chamado assim de Tomé de Souza. Então, o governo geral tinha o objetivo assim de acabar com o tráfico ilegal de pau-brasil, pacificar a relação entre portugueses e indígenas, já que eles viviam em conflitos, como também criar vilas e cidades, criar engenhos para a produção de açúcar, e tivemos vários governadores gerais dentro desse contexto. Bom, como também chamei bastante atenção nas aulas passadas, logicamente o continente americano não estava desabitado quando os europeus chegaram nele. Então, os ameríndios, ou seja, os nativos, os indígenas americanos, estavam espalhados vastamente pelo continente. E vimos que com a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, os europeus conheceram os ameríndios, de modo que eles pensaram que chegaram nas Índias, ou seja, China, Japão e a própria Índia, e assim chamaram os nativos de índios. Tanto é que o nome ficou para a história. Vimos dois grandes grupos indígenas, um da América do Norte, os Sioux, e também da América do Sul, os Tupis Guaranis. Eles viviam com características parecidas com as do período Neolítico, da Idade da Pedra Polida. Eles eram seminômades, eles só mudavam de local quando existisse uma catástrofe natural, fortes chuvas, enfim.
Então, esses povos viviam na caça, na coleta de frutos e raízes. Eles tinham questões parecidas, porém não eram iguais. Eles eram bem diferenciados também. Por exemplo, os Sioux domesticavam animais e assim eles caçavam também a cavalo. Então facilitava muito essa caça que eles faziam a cavalo. Os tupis-guaranis, eles viviam da caça, da coleta, da pesca também e depois da agricultura. Então eles tinham também essa questão da agricultura, plantando a mandioca, enfim, e outros produtos. Então, eles eram diferentes e em algumas questões eles eram parecidos. E as culturas totalmente diferenciadas. Bom, posteriormente também vimos as chamadas grandes civilizações agrícolas, astecas, maias e incas. Todos esses povos habitaram assim nas Américas. Aí pegamos Guatemala, México, Peru, El Salvador, etc. E todos esses povos contribuíram imensamente para o desenvolvimento humano, construindo calendários, tendo assim conhecimentos de matemática, fazendo grandes desenvolvimentos que os diferenciaram dos outros povos indígenas. Tanto é que são chamados assim de grandes civilizações agrícolas. Bom, depois disso, vimos um pouco sobre os reinos africanos. O reino Banto, que influenciou bastante o Brasil, já que muitos escravizados de lá vieram para o Brasil no tempo da escravidão. E assim, houve influências tanto na música, com instrumentos musicais, com danças, etc. Vimos também um pouco sobre o reino de Gana e o reino de Mali. Esses reinos, eles comercializavam produtos de grande valor, como marfim, ouro, etc. Então, a África sempre foi um continente rico em recursos naturais. A África ficou com uma pobreza muito grande depois de um período histórico muito grande, de várias explorações que lá aconteceram. Porém, isso é assunto para outra aula. Bom, também terminamos com a conquista espanhola, a colonização espanhola. A América Portuguesa foi a parte que os portugueses assim controlaram da América. E a América Espanhola foi a parte que os espanhóis controlaram da América. Então, a conquista espanhola ocorreu de forma intensa e violenta, de modo que quase a cultura indígena desapareceu. Porém, ela sobreviveu. Inicialmente, teve um contato amigável, entre aspas, entre os espanhóis e esses indígenas. Em alguns momentos, eles fizeram também o escampo, troca de produtos. Depois, os espanhóis partiram para cima da América. Então, eles estabeleceram os núcleos de povoamento para povoar, fizeram 5. Depois, eles fizeram os vice-reinados, que serviam ali como uma união geográfica de exploração das coisas que eles queriam, e também as capitanias gerais, que serviam justamente como apoios para os vice-reinados. Em regiões que os espanhóis não tinham dominado completamente, incompleto, essas capitanias gerais ajudavam os vice-reinados. Eu coloquei uma imagem justamente que mostra esse sistema econômico do mercantilismo. 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 Meios: barreiras alfandegárias, estímulo à expansão marítima e colonial, aumento da população, incentivo a manufaturas nacionais, locais, produtos feitos à mão, manufaturas. Objetivos: reforço do poder do Estado Nacional, ou seja, dos reinos, metalismo, entesouramento de metais preciosos, ouro e prata, busca de balança comercial favorável, exportações, importações, ou seja, eles deveriam vender mais do que comprar. Aí, Estado absolutista, apoio aos negócios da burguesia, o Estado sustenta os nobres, pagando-lhes rendas. Então, esse é o esquema desse sistema econômico do mercantilismo.
tudo isso foi assim colocado em prática na conquista das colônias, na exploração, na colonização assim da América, nas colonizações da América, porque não foi uma apenas. É uma foto dos indígenas Sioux ou Dakotas. Atualmente, os descendentes vivem no estado de Dakota do Norte e também no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Então tem uma baita foto de indígenas Sioux. Outra imagem, mais uma foto, no caso aqui, são descendentes dos maias, lá na Guatemala, eles assim fazendo suas reverências, seus rituais religiosos. Como eu chamei a atenção, a cultura indígena foi quase destruída pelos espanhóis, quase. Porém, existem descendentes até hoje dos maias, não só dos maias, como também de outros povos. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Valeu!